tem que ter esse conjunto, né? A gente precisa dele, né? Sem ele, a gente não faz arquitetura. Ele é fundamental. Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista. E te convido, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Se você não deixou um like ainda, já deixa o like, isso é muito importante pra gente aqui, né? E isso vai incentivar de alguma forma para que a gente continue aqui trazendo mais conteúdo de qualidade para você. E queria saber também se você tem dificuldade em relação a esse tema, tá? Me conta aqui nos comentários. Bom, gente, a primeira é a questão da condição mecânica do material. Essa questão mecânica, né, essa condição mecânica desse material vai de fato falar pra gente o que ele vai conseguir solucionar enquanto problema. A gente sempre, na arquitetura, a gente está resolvendo problemas. Sempre tem uma problemática apresentada para que a gente consiga resolver. O sistema construtivo não é diferente. Então, vamos imaginar que é uma situação hipotética que você tem que, por exemplo, vencer um grande vão ou até um balanço, e aí a gente precisa entender qual material tem a condição mecânica de resolver essa situação. Se a gente analisar, por exemplo, a taipa de pilão ou até mesmo o concreto, a gente vai ver que ele tem uma grande resistência à compressão. Agora, se a gente olha para madeira laminada colada ou até mesmo para a estrutura metálica, aliás, principalmente para a estrutura metálica, a gente vai perceber que ela já tem uma outra condição mecânica. Então, ela é muito mais propícia, né, para resolver uma outra problemática, que seria os esforços de tração. Então, entender isso é super importante, como eu disse anteriormente, para que a gente consiga especificar o material correto. Essa condição mecânica, quanto mais você entender isso, mais assertivo vai ser a sua escolha de sistema construtivo em relação ao seu projeto. E até voltando, né, na nossa analogia, imagina que você quer vencer esse vão ou até mesmo esse balanço, forma que seja uma linguagem muito mais minimalista, uma coisa mais leve, né? E aí você propõe um sistema construtivo que é, por exemplo, o concreto pretendido, mas você coloca o concreto. Provavelmente a seção dessas vigas, elas vão ser muito maiores do que a seção de uma estrutura metálica. E isso vai fazer com que a linguagem, né, do todo da sua edificação seja alterada e seja uma coisa foge do que você estava querendo, né, do que você estava pretendendo. Ou seja, essa estrutura ela vai ser muito mais pesada, ela vai passar um ar, né, de uma estrutura muito mais robusta. E aí você teve essa alteração de projeto. Então é importante que a gente entenda isso, até para que a gente consiga ter a intenção correta. Quando você consegue, né, por isso que eu volto lá na analogia do médico, porque você tem um problema e você consegue dar uma resposta direta para esse problema, ou seja, você tem uma patologia e você consegue resolver ela. E para além disso, você consegue resolver ela da forma que você quer, porque não basta só resolver essa patologia, né? E aqui eu tô colocando patologia só pra gente, essa comparação com patologia do médico, né, da doença ali, mas não é uma patologia, é uma demanda, na verdade, né? Então você tem uma demanda de projeto e você precisa resolver ela com esse sistema, né? Tem um balanço, ou você quer vencer um grande vão e você precisa resolver isso com esse sistema. Para além de resolver, você ainda quer resolver com uma determinada linguagem. Quanto mais você conhecer os sistemas construtivos, mais assertiva vai ser a sua escolha. E outro ponto também, gente, a gente não pode passar vergonha também, sabe? A gente, enquanto arquiteto urbanista, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por essas escolhas de projeto. O sistema construtivo, quem vai definir, somos nós. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Obviamente que o engenheiro, ele tem que estar ali do nosso lado, a gente tem que ter esse conjunto, né? A gente precisa dele, né? Sem ele, a gente não faz arquitetura. Ele é fundamental, mas é nós que vamos definir qual o sistema construtivo. E aí, obviamente, que você precisa ter esse conhecimento para fazer essa escolha correta. E também, quando você tem esse conhecimento, você também tem a possibilidade, e eu tinha um professor extraordinário na faculdade, que ele era engenheiro, ele dava aula pra gente, né, de sistemas estruturais, e ele aconselhava muito a gente nesse sentido, sabe? Ele falava, gente, vocês precisam ter o conhecimento para que vocês consigam defender o projeto de vocês. Se o engenheiro vem e fala que quer um pilar aqui, você vai ter conhecimento técnico para falar para ele que não, e
esse sistema que você projetou, né, que você está sugerindo que aconteça, é justamente para resolver aquele determinado problema. Então, sei lá, você especifica uma viga vagão para resolver um determinado problema. Entende? Não só você entender qual a condição mecânica desse material, mas também qual o sistema que você vai utilizar para que você consiga dar uma resposta para aquela problemática. E aí, esse conhecimento você vai conseguir, né, discutir com esse engenheiro, discutir no bom sentido, né, lógico. E ele vai ver que você tem conhecimento, isso também gera respeito no canteiro de obras, né? Isso é muito importante para a construção da obra, né, para esse ambiente saudável. Tá?